E vem conferir uma análise do capítulo 379 de Berserk. E finalmente voltamos com Berserk, capítulo 379. E bom, um capítulo curto, mas que tem algumas revelações. E o capítulo começa da mesma forma como o último terminou, onde o espectro está dominando as bestas que estão dentro daquela sala do discurso. Esse começo parece até que é um flashback para lembrar o que aconteceu. Tem algumas falas bem expositivas, falar, as bestas estão soltas, ou ninguém consegue controlar elas, quando elas estão assim não dá para soltar, e o espectro no meio delas, o desespero. Até parece um flashback de algo que a gente não viu, que a gente faz tempo que não vê. E muita gente pode falar, mas faz tempo que a gente não vê. Afinal, o último capítulo saiu só no ano passado. Tudo bem, mas tem que pensar no capítulo não como um individual. Tem que pensar nesse capítulo como um tanco, quando ele estiver junto. Esse capítulo vai parecer muito estranho. A parte como eles começam falando sobre isso. Bem desenhado, a arte tá linda, mas esse começo achei um pouco estranho. Um flashback, até parece um flashback de aquele famoso quando começava um episódio falava... no último episódio, então isso pra mim é um pouco estranho, mas tudo bem, é pra fazer uma ligação com o que já foi. Logo depois eles mencionam que a cidade tá um caos, afinal, pra quem não lembra, no último episódio, no último capítulo, os demônios do Griffith acabaram entrando na cidade, e aí o Isidro está tentando fugir, e nessa fuga deles ele vai pra uma viela, essa viela tem muitos trolls, ele fica assustado e pergunta, o que é aquilo? E aí eles falam, aquilo é um troll, porque os trolls, eles são diferentes do que eles eram antes. Dá pra ver que eles tinham uma força maior, e o Griffith mudou a sua forma, onde não são mais simplesmente trolls como eram no capítulo lá atrás quando o Guts lutou contra eles. São trolls modificados. Os trolls vêm pra cima do Isidro, ele acha que ele vai morrer, mas o bigodudo, o Cavaleiro Negro, acaba salvando ele. Cavaleiro Negro que parece que finalmente vai ter uma função na história, porque logo depois que ele salva o Isidro percebe que ele tá com uma mala, percebe que ele tá indo embora, e o Isidro pergunta se ele pode ir junto, e aí fica aquele questionamento. Isidro fora do grupo? Isidro vai treinar? Porque o Isidro deixa claro nessa parte que ele quer ir junto com o Cavaleiro Negro, pra ele poder treinar junto com ele, pra ele poder ter uma nova experiência. Seria interessante, não acho uma ideia ruim não. Isidro fora do grupo, tendo uma outra experiência, novos treinamentos, e voltando mais pra frente mais forte, não acho ruim. O que eu acho ruim e que pode ser consertado é o Cavaleiro Negro. Porque o Cavaleiro Negro, ou o Bigodudo, ele aparece desde o arco da Farnese. Ele era simplesmente um dos soldados da Farnese que perdeu, se achou que ele é desonrado, e aí virou esse cavaleiro que nunca tira o capacete. Ele era um dos cavaleiros mais honrados da Farnese, perdeu pro Guts, e aí a partir daí ele segue como um mercenário. E aí a partir daí ele virou só uma piada, quando ele aparece uma piada. Mas uma piada que nem tem tanta graça assim. Então ele com o Isidro pode dar mais personalidade pro Cavaleiro Negro e pro Isidro, então eu acho a ideia muito boa. Voltamos para as feras descontroladas dentro do palácio, e aí a partir daí o príncipe Kushan pede pro Daiba, que é o maior mago daquele lugar, para ele conseguir se comunicar com a cidade para avisar o que está acontecendo e ele poder acalmar o povo. E nesse momento alguns até discutem e duvidam que aquilo pode ser feito, porque o poder dele teria que ser muito forte para ele conseguir fazer isso, mas é isso que ele faz. O Daiba consegue, através do seu poder mental, fazer com que a cidade inteira ouça ele, e aí o jovem príncipe fala para a cidade manter a calma, que eles foram atacados pelos inimigos, que tem um espectro lá dentro, e que a partir daí eles vão tentar contornar o máximo que eles conseguirem, e que não é para eles desistirem ou deixarem de lutar. O que talvez o espectro não esperasse é que, além deles terem os Kushans, eles não sabiam que eles tinham Guts, não sabiam que tinha pessoa de fora daquele lugar, e mais do que isso, eles não sabiam que tinha uma força tão forte como a Farnese, porque a Farnese, ela acaba usando seu poder de luz, e esse poder de luz que ela aprendeu acaba destruindo todos os Trolls, para mostrar como a Farnese evoluiu no seu treino e hoje está muito forte e muito poderosa. Ela faz com que o poder de luz liquide todos os Trolls daquela região, até assustando o espectro. Logo depois disso, eles chegam na sala principal para falar com o príncipe e destruindo mais alguns trolls, enquanto o Sérpico acaba destruindo os trolls. Nesse ponto, o espectro fica assustado, porque na hora que ele percebe, os seus feras bestiais também acabaram perdendo seu controle. Porque quando o Daiba chamou a cidade para ficar do lado do príncipe, ele também conseguiu controlar de volta as feras para o seu lado. Nesse ponto, o espectro percebe que vai fugir quando o príncipe quase acerta ele com a espada. Ele percebe que a melhor fuga é pro lado de onde as feras estão. Ele vai para uma porta, mas nessa porta onde ele chega, ele só vê luz. E a luz, obviamente, deixa ele mais fraco. Só a escuridão pode deixar ele mais forte. Mas aquele lugar que ele foi, por coincidência, é onde o Guts está. Então ele sente um poder forte de escuridão. Ele sente uma raiva forte. Ele vai até a prisão. O capítulo foca no Guts.
ele chega e fala, uma escuridão é forte em você. E aí deixa claro que talvez ele tente entrar dentro do Guts e o capítulo se encerre. Bom, um capítulo que, sinceramente, se esse capítulo fosse lançado semanalmente ou mensalmente, talvez ele fosse melhor digerível. Quando ele é lançado depois de um ano, você espera um pouco mais, parece que a história não tá andando, isso acaba incomodando bastante pra quem é fã de Berserk. Pode ser que quando tiver o Tanco e tudo estiver junto, pode ser que esse capítulo funcione muito bem. Sozinho, ele é um capítulo que parece que falta algo. É legal ver que o Isildur tá indo pro seu caminho, é legal ver que a Farnese tá mais forte, mas eu ainda quero ver mais. Parece que o Berserk tá parado, parece que ele precisa andar, parece que ele tá acorrentado e que não consegue ir. Parece que o capítulo, o resumo de Berserk hoje é o Guts dentro da sua saga. Parece que ele tá acordado, mas ele não consegue sair da cela. Berserk é isso. Berserk tá vivo, continua com uma arte linda, um potencial gigantesco, mas parece que ele tá com uma má que não deixa ele seguir, não deixa a história prosseguir. E pra mim, o Guts no capítulo é o Berserk fora do capítulo, é o Berserk como um todo. Um mangá excelente, um personagem ótimo, preso, sem conseguir se mexer e sem conseguir lutar para ajudar os amigos. Berserk é isso. É um mangá excelente, com potencial gigantesco. Você vê o potencial até hoje nos desenhos, na arte, na história, mas ele tá preso e não consegue andar. E eu queria falar só que talvez uma coisa interessante seria que o espectro seja destruído dentro do Guts. E isso pode ser muito bom. Porque qual que é o lance do espectro? Ele vai querer controlar o Guts, isso tá muito claro. E aí seria muito interessante se ele entrasse dentro do Guts, usando a escuridão para controlar ele percebesse que o Guts é tão destruído dentro dele, por tudo que o Griffith fez e passou na vida, que o espectro fosse destruído dentro dele. Seria incrível o final do espectro assim, se ele morresse destruído pela escuridão de uma outra pessoa. Se fizerem isso, vai ser sensacional. Se eles fizerem só o espectro controlar o Guts, vai ser horrível. Então, a partir daí, eu acho que esse capítulo ele mostra o potencial da obra, mas podia ser mais. Curte ou fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você espera do futuro de Berserk? O que sobre esse capítulo novo? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.